Estou voltando. Oi, pessoal. Oi. Oi. Estou voltando. Coração. Calma, coração. Voltamos. Acho que... Voltei? Voltou. Agora sim. Tinha caído, acho que a internet. Acho que caiu, tu falou que tava trancando, né? Voltamos agora de volta. Se caiu, a gente volta. Assim a gente vai, Tá tá? bem. Pessoal, então vou retomar, tá? Me apresentando. Isso. Eu sou Cassiana, sou nutricionista. Comecei a trabalhar com grupos de emagrecimento presenciais. Daí, desde que começou a pandemia, eu só trabalho com grupos de emagrecimento agora na forma online. E também atendo tanto presencial quanto online, tá? O meu foco é mulheres e emagrecimento. Essas as áreas que eu mais trabalho. Muito bom. Muito Muito bom. obrigado, Cassi. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais de como se relacionar com a comida. Esse vai ser o nosso principal tema, o nosso principal foco, que eu acho que é um problema bem frequente, que eu vejo muito minhas guriazinhas me relatarem no grupo de emagrecimento, que eu vejo muito ser relatado em consultório, né? Que é o como se relacionar com a comida, que é um problema tanto nutricional como psicológico, na verdade. As duas abordagens juntos para a gente conseguir resolver esse problema, né? Isso. Cassi, tu sabe quando tu me convidou para falar sobre isso? Eu sempre falo, né? E vou introduzir o meu viés da psico através disso, assim. Enquanto seres humanos, nós somos relação, né? E a forma com que a gente se relaciona com o marido, com a esposa, com os amigos, com o trabalho, geralmente a gente tem o mesmo funcionamento. A gente só não se dá conta. Porque nós somos. Funcionamos através da emoção, de sentimentos. Então, muitas coisas que acontecem, a forma como a gente lida com as coisas, com os problemas, com a vida, a gente funciona da mesma forma. Então, a relação com a comida, ela é emoção também. A forma com que a gente se relaciona com o nutrir-se também diz de como a gente lida com aquilo, como a gente lida com aquele alimento que a gente está se alimentando, né? Então, comida é mais tal coisa, exagerei naquela comida. Opa, o que aconteceu antes de eu fazer e de ingerir essa comida? O que aconteceu no meu dia? O que aconteceu? Será que é só vontade de comer? Será que eu só não consegui controlar? Ou será que aconteceram diversas situações no meu dia que me levaram a ter uma atitude guiada por uma emoção de compulsão? Então, existe muita medicação, muita vitamina, um monte de coisa, né, Cassi, para emagrecimento. E eu sempre digo, as medicações elas podem ajudar em diversas situações, para ansiedade, para depressão, para assim inúmeras questões. Mas eu sempre digo que a palavra cura. O que cura? A gente ter consciência das nossas emoções, a gente ter consciência para saber lidar. Ok, não tem problema se eu me dou conta que eu sou ansioso e que tal situação me leva à ansiedade. O que importa é que eu possa identificar para que eu saiba aprender a lidar com a situação que me gera ansiedade, para que eu não desconte em lugar nenhum, para que eu aprenda a lidar com, né? Tem isso. Não, e tu sabe, Cíntia, que um dos principais problemas, né, no emagrecimento, eu digo que não é não saber comer. Porque assim, ó, que alimento engorda e que alimento emagrece, a maioria das pessoas sabe. Claro. Olha,
Eu vou dizer assim, tem gente que não sabe? Tem. Eu já atendi assim, ó, já atendi no SUS, né? Já atendi de cidades do interior, então tem gente que não sabe? Tem, tá? Mas assim, eu vou dizer que é 5%. Se Uhum. for no máximo 10%. O resto das pessoas, elas sabem. Muitas das vezes elas vêm até mim e me dizem assim, Cassiana, eu já fiz inúmeras dietas. Eu já fiz N dietas, mas o que acontece é que eu não consigo, eu chego até um ponto, eu engordo de novo. O que acontece quando eu vejo, eu já tô comendo, quando eu vejo, eu já cheguei em casa cansada do trabalho, eu já tô comendo aquele alimento. Quando eu vejo, eu já comi. Eu não tenho esse controle. Eu preciso de alguém que me diga, que me ajude, porque senão eu perco o controle. Isso muita gente me fala. Justamente por isso, porque não é uma causa somente nutricional. Que nem eu digo, não é somente da Nutri essa causa. Por quê? Porque não é uma coisa assim de a pessoa não sabe o que comer. Porque a Nutri, ela vai lá e te diz, gente, tu tem que comer tal e tal alimento, tal e tal quantidade. Mas essas questões emocionais, elas são muito além da nutrição. Por isso que tem esse viés junto, por isso que a gente junta a nutrição com a psicologia. Porque essas questões são emocionais. Uhum. São de muitas coisas, muitos fatores. Não é uma coisa só que pode gerar, né? Isso, exato. E isso que tu traz é bem interessante, porque por que que a gente tem uma dieta? Eu sei o que eu tenho que fazer e mesmo assim eu não faço. O que que acontece? Isso é responsabilidade só minha? Isso é responsabilidade da Nutri? De quem que é essa responsabilidade? Né? Ok, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo me controlar. O que que é controle? Controle é uma atitude guiada por emoção. Uhum. E a falta de controle para lidar com determinadas situações ou a ausência de conhecimento para lidar com determinadas situações diz da gente buscar se conhecer, diz da gente buscar entender o que, que é essa falta de controle, essa falta de organização, a falta de consciência, né? Não, e assim, Cíntia, é bem isso. É porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Eu falei com uma paciente e ela me disse assim, ó, eu sinto que de tarde eu como muito, de tardinha eu como muito. Daí eu falei, todos os dias? Ou é só um dia? Porque a pessoa, às vezes, ela sente que sente compulsão, que come, mas ela não consegue nem saber o quanto. Tu consegue me dimensionar? Daí eu falei, é todos os dias isso ou isso foi ontem? Ou isso foi naquele dia que tu tinha o chocolate da Páscoa, por isso tu comeu. A pessoa tem que conseguir entender o quanto, se é todos os dias, significa que é um problema emocional, alguma coisa tem por trás. Ah, não, Cassiana, foi só ontem. Então pode ser que seja fome, entende? Pode Isso ser um monte de coisa. mesmo, né? Ah, ok, nós somos guiados por emoção, mas às vezes é só fome mesmo. Sim, se foi ontem. Não, eu senti que eu cheguei em casa, eu tava com muita vontade de comer, eu comi tudo, comi até as paredes. Tá, mas foi só ontem ou foi todos os dias? Se foi só ontem e tu não comeu nada de tarde, por que que não pode ter sido Sim. fome? Será que não foi fome? Se foi só uma coisa de um dia, às vezes as pessoas tanto diminuem o problema demais como aumentam demais, né? Acontece as duas coisas. Sim, exato. E tem uma outra questão quando tu fala sobre comer até as paredes. Eu tô com um roteirinho aqui, ó, que eu tenho algumas coisas que eu tô olhando pra gente Tô. falar sobre algumas coisas que a gente conversou, né? Falando em relação com comida, isso, ok, aconteceu um dia, comi até as paredes. Mas e o que que aconteceu nesse dia? Vou repetir de novo a pergunta que eu mencionei. O que que aconteceu nesse dia que me fez comer até as paredes? Que situação foi essa que me fez, através da alimentação, engolir? O que que eu engoli? O que que Quais aconteceu emoções tu engoliu, né? que eu tive que engolir goela abaixo? Tu entende? Então, é, através da via da alimentação, tem muita coisa que a gente engole. Porque daí o que acontece? Ah, vou ficar com desconforto abdominal. Eu estou gerando sintoma em mim mesma sobre algo que eu não lidei no meu dia, né? E algo que a gente vinha falando é da gente poder apreciar a nossa alimentação. A gente poder contemplar aquilo que a gente se alimenta. O que que é o alimento? Eu gosto muito de dar sentido para as coisas. E eu acho que a nutrição, a forma com que a gente se alimenta, é um ato de amor. É um ato de Uhum. amor
pelo nosso corpo, é um ato de amor pela nossa vida. Porque se alimentar diz de como a gente está cuidando da gente. Então, eu às vezes me pergunto, do que tu tá te nutrindo? Do que tu tá nutrindo o teu corpo? O que tu tá fazendo com aquilo que tu tá te alimentando, né? Então, às vezes eu exagerei no chocolate, ok. Vamos pensar, grosso modo, o quanto de açúcar tu tá ingerindo para dentro do teu corpo. Óbvio que as pessoas sabem, né, Cássio, como tu já mencionou. As pessoas sabem que não é saudável comer esse tanto de açúcar, que não é saudável comer lanche todos os dias. Mas o que me faz sair mesmo assim. o que me faz comer? E eu não tenho uma resposta para te dar. De dizer assim, isso aqui te faz. Porque a resposta é única para cada sujeito. Porque a emoção é de cada um. Por isso que no meu Instagram, quem me seguir e for ver, eu falo sobre autoconhecimento. A forma com que eu lido com a vida é de um jeito. A forma com que a Cassiana lida com a vida é outro jeito. A minha emoção ao comer é outra. Eu faço festa toda vez que eu vou fazer uma refeição, porque eu digo que eu sou muito feliz comendo. Eu amo fazer uma refeição. Cíntia, E uh, deixa eu te falar uma coisa, mas a gente tem muito em comum. Agora tu falou isso. Eu não sei se eu já te falei, tu sabia que a gente faz aniversário no mesmo dia? 23 de novembro? Sério, sagitarianas natas, garanto. Natas. Aham. Então a gente tem muito em comum, viu? Sim, com certeza. Mas mesmo assim, mesmo, olha só, pra você ter uma ideia, né? Que nem eu falei, mesmo a gente sendo o mesmo signo, a gente fazendo aniversário no mesmo dia, nós duas se conhecido há anos, a gente não lida com os problemas do mesmo Sim. jeito. Então não queiram que as pessoas vão lidar do mesmo jeito. Então não tem certo ou errado. Exato. Tipo, não tem certo ou errado. Tipo, não é errado comer as emoções, por exemplo, que nem a gente falou. Mas assim, tem que saber lidar. E Não tem certo ou errado do jeito que tu lida. Se tu lida de um jeito, eu lido do outro. Mas a gente tem que aprender a se conhecer. Isso que é o ponto, sabe? Aprender a perceber até onde que a gente vai, aprender a entender até onde que aquilo machuca o nosso calo, sabe? Isso que a gente tem que aprender a ver. Porque isso eu não vou saber dizer, e nem a Cíntia com uma consulta, nenhuma de nós vai saber dizer. Quem sabe é a gente mesmo, a gente que tem que se conhecer. O corpo é da gente, as emoções são da gente. A gente tem que aprender a se conhecer e aprender a lidar com isso. Porque senão ninguém vai conhecer, não vai ser médico que vai conhecer, não vai ser psiquiatra que vai conhecer, é a gente. Porque tudo é individual, é, né? e por mais que o psicólogo, por exemplo, seja um instrumento, né, terapêutico, para a gente fazer esse movimento de autoconhecimento, a resposta está dentro. Tá dentro. Né? Então, quando eu falo de autoconhecimento, é é um momento super importante da gente poder lidar. Claro que às vezes a gente consegue sozinho e às vezes a gente não consegue sozinho. A gente tem que também conseguir reconhecer até onde a gente consegue e buscar apoio para isso, né? Buscar instrumento, buscar profissionais para que a gente possa conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Uhum. E falando de objetivo, a gente também falava sobre curtir e celebrar os resultados, né, Cassi? E uma das coisas, assim, é que eu acho que influencia a gente falando sobre isso, que é a gente falar sobre o se reconhecer, o reconhecer o nosso corpo, é muito assim, a cada vez que a gente come alimentos de forma errada, a gente vai nos inflamando cada vez mais, nos gerando, eu não digo doenças externas, mas doenças internas, sabe? Dentro da gente, nos inflamando cada vez mais e vai levando a gente cada vez indo mais para esse lado. Por quê? Porque o nosso paladar, ele satura. Então, por exemplo, tem muita gente que me diz: "Ah, Cassiana, eu não gosto de salada". Não gosta de salada por quê? Porque já come muito embutido, já come muito industrializado, então tu não vai sentir prazer na alimentação saudável. Então, é todo um processo para te aprender. Por mais que a gente saiba que salada é saudável e refrigerante não, e o Doritos não, o Doritos tem muito mais sabor, mas o Doritos tem o quê? Aromatizante, corante e um monte de coisa para trazer isso. Então a gente vai saturando o nosso paladar, a gente vai saturando tudo isso com o tempo e é muito difícil essa recuperação. A gente conseguir recuperar. Não que seja difícil, mas
não é tão fácil. É muito mais fácil a gente cada vez querer coisas mais doces, cada vez querer coisas mais industrializadas. É muito mais fácil isso do que a gente, não, tá na hora de eu mudar, de eu voltar ao início de volta, sabe? Isso é muito mais difícil. É verdade. Eu entendo isso que tu traz, Cassi, porque a gente, eu passei por uma reeducação alimentar, eu até comentei, e acho interessante de trazer aqui. Uhum. E no início não é fácil, é difícil mesmo, porque a gente está acostumado com uma forma de alimentação. E quando eu te digo que eu sou muito feliz com minhas refeições, é porque hoje eu como saudável e de fato eu consigo ver beleza, eu consigo ver sabor na alimentação saudável. Porque eu aprendi a comer e entendo que isso me faz bem. Né? Eu entendo que cuidar do meu corpo é minha morada. Uhum. E, e como é minha morada, eu tenho que cuidá-la. Eu tenho que me amar. Pra quê? Por causa de uma estética? Também por causa de uma estética. Eu quero me sentir bonita. Quem Mas não quer, o corpo, né? óbvio, a gente quer se sentir bonito, né? Só que o corpo que eu cultivo hoje, ele é o meu corpo lá quando eu for idoso. A forma com que eu me cuido hoje vai ser resultado para minha velhice. Como é que eu quero viver na minha velhice? Eu quero Uhum. estar saudável, eu quero ter músculo, eu quero estar forte, ou eu quero ser um idoso que está lá se arrastando, que está cansado, que não consegue se mexer, que está em cima, né, de uma cama. Como é que eu quero chegar na minha velhice? Então, eu acho que essa é uma reflexão importante também, a gente entender que o que a gente planta hoje, Hoje a gente colhe depois. para a gente poder cultivar uma boa velhice, né? Uhum. Não, Então, é um ato, é e como eu disse antes, é um ato de amor. É algo que a gente faz por nós. Tem dois comentários aqui, Cassi. Tem um que fala: fico sozinha à tarde e fico ansiosa, como até as paredes mesmo. Aí a gente tem uma questão, né? Opa, o que é ficar sozinha, né? O que é ficar sozinha? Eu me sinto só? Ou será que eu consigo contemplar a minha presença? Como é que é cultivar a minha presença? Porque existe uma questão, estar sozinho e se sentir solitário são coisas diferentes, uhum. né? Então aí tem uma questão. A gente pode ser muito feliz estando sozinho, desde que a gente saiba contemplar a nossa própria morada, Bem, né? isso. E isso do Bom, meu viés, do meu ponto de vista, né? Depois, se tu quiser é, falar. no ponto nutricional, o que a gente vê, assim, ó, que na verdade a gente vê como um todo. Isso é sempre, isso foi um dia, isso é todas as tardes, e tu come alguma coisa de tarde, o que tu come de tarde? Tu não tem um horário para te fazer um Uhum, lanche? uhum, Será que não é porque tu tá querendo ficar a tarde inteira sem comer? Tem gente que almoça meio-dia e quer ficar até 6 sem comer. Não tem como, tu vai sentir fome. Daí por isso que tu acaba beliscando uma coisa, beliscando outra e parece que essa fome nunca passa. Então, será que não tá faltando um lanche? Outra coisa também que muita gente erra. Muita gente come lanches muito refinados de açúcar fino. Então, come uma bolacha, come um biscoitinho, come um pão. São alimentos que são carboidratos simples, que geram energia para aquele instante dentro da nossa corrente sanguínea. E logo, a gente já tá com fome de novo. Quando a gente come um doce, a gente come um, come mais um, come mais um, come mais um. A gente tá querendo sempre comer. Então, quem sabe não tá faltando fazer uma refeição mais completa, colocar outros grupos alimentares aí, colocar uma proteína também para te dar essa saciedade, para te conseguir completar essa tua refeição e não ficar com fome a ponto de querer beliscar de novo e de novo e de novo. sim. Então, visualizar tudo isso. O horário que eu sinto vontade de comer é lá pelas 5, 6 horas e eu não acabo beliscando. Por que que tu não faz um café completo, uma opção com proteína, senta na mesa, arruma a mesa, contempla aquele momento de tomar o café contigo, sabe? Aquela coisa de agradecer pelo alimento, de contemplar por aquele momento. Então, faz daquele momento um momento bom, um momento de prazer, um momento de alegria. Não aquela coisa de comer rápido, de comer correndo, mas sim de aproveitar, organiza, arruma a mesa. Sabe, Cíntia, quando eu era pequena, a minha irmã acho que não tá na live, senão ela vai dizer. Quando eu era pequena, eu e a minha irmã, cada vez que a gente ficava sozinha em casa, a gente tinha mania de achar que a gente era rica. A gente fazia o café, como se fosse um café,
um café chique, assim. A gente botava as louças mais chiques da mãe na mesa, fazia o café, arrumava a mesa como se fosse tudo. Como se a gente estivesse recebendo uma visita, sabe? Quando a gente estava sozinha, a gente criança, né? Mas depois, na época eu não entendia muito isso, né? Mas depois que a gente foi mais velha, a gente conseguiu entender que realmente aquela coisa de trazer o prazer, de trazer a beleza para a comida, de trazer o prazer, a beleza para a refeição, né? E daí a gente sentava e tomava café como se fosse madame, a gente trazia todo aquele espírito. E claro, né? Eu falo como a gente era criança, mas hoje em dia, por que a gente não faz isso? A gente não contempla isso, esses pequenos atos, né? Que é fazer um café, fazer um chá, comer com tempo, sabe? Apreciar aquela refeição. Sim. Isso que tu trouxe agora, eu vou problematizar, tá? Pode falar. Vou problematizar, porque assim, ó, muito bom. Tu disse, né? A gente pegava as louças mais belas, a gente pegava as louças das visitas, que era para servir as visitas. Que na época, hoje em dia minha mãe não tem mais isso, mas na época tinha muito de separar a louça que era para as visitas e louça que não era. Hoje em dia a mãe não tem, é tudo junto. Mas a gente quer que faz dessa forma, sabe? Que o melhor eu guardo para os outros. para usar para minha visita. Eu vou guardar isso aqui para usar num momento especial. Esse prato é para um momento especial. Isso aqui é para tal dia. Quando a gente comprou aquilo, a gente trabalhou, a gente se esforçou. E a gente vai deixar guardado para quando tiver outra pessoa especial para usar. A pessoa especial é a gente. É a gente que é a pessoa especial da vida da gente. É a gente que é a pessoa mais importante da vida da gente. Ai, agora, polêmica. A psicóloga está dizendo que a gente é a pessoa mais importante da vida da gente. Quando eu tenho filho, marido, periquito, papagaio. Só que se a gente não estiver bem para cuidar das outras pessoas, a gente não vai conseguir cuidar e estar com as outras pessoas. A gente tem que estar bem, a gente tem que se priorizar, a gente tem que se amar, a gente tem que usar a louça mais bela, sabe? Desde que eu fiz o meu processo de reeducação alimentar, eu não sentava na mesa para comer. Então era tudo correndo, era tudo muito rápido. Eu perdi 10 quilos. E nesse processo, tipo, não reduzi muito a alimentação. Inclusive, eu acho que eu como até mais do que eu comia na época. Só que eu como direito. E o que acontece? Eu arrumo a mesa, eu boto o guardanapo, eu boto o prato. Esse momento, né? Pô, organização. Eu boto o prato mais lindo que eu tenho, a talher, sabe? E eu sento e eu curto a minha comida. E é isso que a gente acontece. Não adianta a gente querer fazer uma dieta correndo e esperar por um resultado rápido. Porque, vamos lá, eu tenho 31 anos. Eu vivi uma vida, eu vivi 30 anos, pelo menos, me alimentando. Isso, me alimentando de um jeito. Eu tenho 30 anos de emoção, de história, frente à alimentação. Frente à forma que eu encaro a alimentação. E eu vou querer que em um mês, 2 meses, 6 meses que seja, eu consiga tudo, transformar tudo isso, mudar tudo. Gente, eu acho que é uma cobrança muito grande pra gente mesmo e pra nutrição. Né? É bem isso. Não é bem isso. E tu sabe, Cíntia, que um dos objetivos do grupo de emagrecimento é justamente esse. Porque ó, a Raquel dizendo que ama arrumar com as melhores louças, que aprendeu comigo. Eu prego muito isso, de arrumar, sentar na mesa, tudo isso. Porque esse momento é muito importante. Mas ele tá falando, um dos nossos pensamentos do grupo de emagrecimento é justamente esse. Que a gente consiga ter mais tempo também. Por quê? Porque como o grupo, agora eu tô trabalhando com ele com pacotes anuais, eu acho que isso ajuda muito. Por quê? Porque eu percebi assim, a pessoa vinha na Nutri e daí ela vinha e daí recebia dieta e daí parece que ela tinha que fazer tudo aquilo para ontem, sabe? Aquela coisa assim, não é, agora comecei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Parece que tinha que ser tudo para ontem. Daí agora eu consigo já com isso, eu já tô conseguindo que elas entendam que não tem que ser naquele mês. Se não deu certo, às vezes tu muda uma coisa, 2 coisas no mês e tá ótimo, porque tu vai ter 12 meses para mudar
aos poucos. Então, tu consegue fazer esse processo certinho. Porque o que acontece quando a pessoa pega e parece que ela quer trocar, mudar tudo, virar, dar um giro de 180 graus, sabe? Girar, assim, trocar tudo a vida. Não dá certo. Não dá, fica o caos. Bem isso. Porque tu, ó, nunca comeu nada saudável, daí tu quer comer tudo saudável do nada. Tu A não gente consegue. Chega um ponto que tu não consegue. Tu é, cansa. tem que fazer um desmame da alimentação precária. É bem isso. É, eu... Não, e daí tu não consegue sustentar aquilo. Então, por isso que é importante esse processo. Que nem eu digo, o emagrecimento, ele é processo. Ele não é do dia pra noite, ele é um processo. Assim como vários outros processos que a gente tem na nossa vida, o emagrecimento é um processo. Então, ele tem um tempo de duração e precisa ter um tempo de duração. Exato, até para a gente ressignificar a palavra que eu mais amo em qualquer situação, assim, é ressignificar como a gente se alimenta, ressignificar nossas emoções. Tem um outro comentário aqui da Márcia, ela diz, impressionante como o meu estado emocional influencia na minha alimentação. Sim, se a gente está feliz, a gente vai lidar com a comida de um jeito, se a gente está triste, a gente vai lidar com a comida de um jeito. E quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente sabe que quando a gente está triste e vive a tristeza do porquê a gente ficou triste, a gente não desconta na comida. A gente não desconta no coleguinha, a gente não desconta no filho, no marido. A gente vai lidar com isso, porque a gente sabe até qual é a responsabilidade de quem é. Quando a gente não sabe de quem é a responsabilidade das nossas emoções, a gente desconta na comida e desconta em pessoas, muitas vezes, que não tem nada a ver com isso. Então, autoconhecimento é uma forma de amor com a gente e de amor com os outros. Quanto mais a gente se conhece, mais resultado a gente consegue. A gente consegue o resultado na nossa nutrição, a gente consegue resultado na nossa vida, a gente consegue resultado na nossa profissão, no nosso relacionamento. Tudo a gente consegue fazer com que funcione de maneira saudável e equilibrada. E antes tu tinha falado, e é realmente sobre aquele processo de conseguir contemplar pequenas mudanças. Porque muitas das vezes a gente, por exemplo, quer emagrecer 10 quilos, vou dar um exemplo que nem teu. E daí a pessoa acha que tem que emagrecer aquilo para ontem, acha que tem que emagrecer os 10 quilos, começar atividade física 5 vezes na semana, tá? Porque ninguém quer começar duas, porque eu não sei o que tem de problema em começar a fazer 2 vezes na semana atividade física, tem que ser 5, né? Tem que ser 5, né? Tem que trocar tudo, né? Não pode comer mais nenhuma porcaria, nenhum lanche. Tem que comer só alimento fitness, só alimento saudável, só salada, verdura e legumes, só fruta. Senão não dá certo. Só que assim, a gente, se tu tá indo 2 vezes na semana na academia, é ótimo. Parabéns, contemplar essas mudanças. Se tu tá tomando mais água, que coisa boa, parabéns, contemplar essa pequena mudança. Se tu tá conseguindo comer fruta, quem sabe tu nem comia, agora nos seus lanches são fruta. Que ótimo, que Exato. coisa boa contemplar essa pequena mudança. Se tu perdeu 2 quilos, que ótimo, coisa boa, contemplar esses pequenos passos, sabe? Não, as pessoas só veem, só conseguem ver o problema, né? O quanto ela não conseguiu, o quanto não deu certo, ela não consegue ver o quanto deu certo, o quanto mudou, sabe? Eu anotei aqui também, eu anotei de grão em grão, a galinha enche o papo. E é assim mesmo, um passinho de cada vez, a gente chega longe. São pequenas mudanças que nos fazem chegar a grandes resultados. Então, a gente, é necessário a gente enxergar isso. E isso que a Cássia está dizendo é a coisa mais linda. Fui 2 vezes na academia. Eu não ia nenhuma. Meu Deus, que grande. Daqui 2 meses, quem sabe eu vou 3. Mas eu estou indo 2. Isso vai me ajudar no meu processo de emagrecimento, vai me ajudar no meu processo de saúde, né? Então, eu tomava 1 litro d'água. Eu fui dessas, eu não tomava nem 1 litro. Hoje eu tomo 3 litros d'água por dia e eu nem percebo. E eu nem sei, tipo, só que isso já faz mais de 1 ano e meio que eu comecei a fazer isso. Então, é um processo. Vai aumentando aos poucos. A mudança de hábitos e tudo isso a gente precisa lidar com a nossa consciência, lidar com as nossas emoções o tempo inteiro, né? Ter consciência é uma coisa muito importante. Essa palavra eu esqueci aqui também. Quando eu falo de autoconhecimento é sobre isso. A gente poder tornar consciente
aquilo que a gente não se dá conta, né? Uhum. Então, e outra coisa que eu também tenho anotado aqui é que não deu certo, não alcancei o objetivo daquele mês, que pena, ok, eu vou me sentir Uhum. frustrado, mas eu tenho a oportunidade de fazer diferente amanhã. Eu tenho a Isso mesmo. oportunidade de recomeçar, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso enxergar onde eu errei. Uhum. Então, eu vou olhar para onde errei, não é vergonha nenhuma errar. A gente precisa identificar para melhorar. Uhum. Agora, se eu não identificar onde eu errei, eu vou continuar errando e a dieta não vai dar certo e a minha vida não vai melhorar e aí a gente fica procrastinando sempre. Então, não tem... a melhor coisa é difícil, eu sei. Não é fácil a gente identificar o erro da gente, porque a gente se frustra. Mas antes a gente se frustrar um pouquinho, para depois a gente encontrar o caminho e a solução do problema, né? Bem isso. Então, eu enxergo dessa forma. Não deu certo, não alcancei minha meta, então o que, que deu errado e o que, que eu vou fazer a partir daqui? Né? Não, e outra coisa, assim, Cintia, a gente não pode se pegar nossas metas somente a peso. Porque assim, ó, não deu certo o quê? Tu não conseguiu emagrecer os 5 quilos que tu queria naquele mês? O Uhum. que que deu certo? Sabe? Isso. Partir dessa premissa. O que que Uhum. eu consegui mudar esse mês? O Uhum. grupo de emagrecimento, a gente cria 3 metas no início do mês, tá? E essas 3 metas eu já deixo bem Uhum. clara. Uma é peso. Uhum. Uma é peso. E mais 2 metas que são uma mudança de hábito que a gente vai fazer e uma outra coisa que é difícil e que a gente está tentando mudar. Então, são duas coisas. Um é um hábito e outra coisa que é difícil. Então, por exemplo, a pessoa pode não ter emagrecido os 5 quilos que ela botou de objetivo, mas ela conseguiu tomar mais água, que era um dos objetivos, e começar a academia, que ela não ia. Então, ela teve 2 mudanças no mês. Uma não deu certo, mas 2 deu. Então a gente tem que saber conseguir dimensionar isso também, conseguir contemplar isso, né? Porque a gente consegue só ver os problemas. Não sei o que a gente tem de mania de só ver os problemas, só ver o que deu errado. A gente tem que tentar ver o que deu certo também. Se deu certo, a gente conseguiu começar a atividade física e manteve todo mês. Isso é ótimo. Se a gente conseguiu aumentar a água para 1 litro, a gente não tomava nada, tá tomando 1 litro, isso é ótimo. Então, contemplar as pequenas mudanças faz parte, sim. E outra coisa, para a gente encerrar esse ponto, é que a gente não enganar a gente mesmo, né? Do tipo assim, chegar e dizer pra Nutri, eu tô tomando 2 litros d'água, eu tô tomando 500 ml por dia. Não tem problema dizer que tá tomando os 500 ml. Vamos pensar em outra estratégia pra gente ver como é que tu vai tomar mais água, né? Uhum. Então, identificar os nossos erros é um ponto de partida pra gente melhorar, né? Não tem vergonha nenhuma nisso, não é fraqueza, não é, né? A gente poder identificar onde a gente está frágil para a gente poder melhorar. E vamos entrar nos grupos. Acho que os grupos, eles são. Hoje mesmo eu fiz uma publicação, porque enquanto psicóloga, eu adoro os trabalhos grupais, né? Eu vi a publicação. Eu tenho extremo amor, porque uma atividade que dá empoderamento, que dá força, que faz a gente ter compreensão de muita coisa, né? E apoio é uma palavra muito forte, né? O grupo, ele dá apoio, ele dá força. Então, eu imagino que quando tu criou o grupo de emagrecimento, tu deve ter pensado sobre isso, né, Cássia? O quanto o grupo ele pode ser um instrumento facilitador para o crescimento de todos, né? Sim, bem isso. Porque assim, ó, o que acontece, Cíntia, o emagrecimento, quando a gente faz somente o acompanhamento individual, ele é solitário. O que que ele é solitário? Tu tá lá se cuidando, tu vai na Nutri, a Nutri diz assim, ó, Cíntia, come, sei lá, ovo de manhã. Daí tu chega de manhã, daí tu olha, o teu marido tá comendo sei lá, pão branco, cacetinho com um salaminho. E daí tu pensa, por que só eu que tô passando por isso? Só eu que tenho que comer ovo. Eu queria comer esse cacetinho, só eu. Parece que é só a gente, né? Daí tu chega no serviço, os colegas de serviço, eu sei como é que é. Daí as colegas de serviço, adivinha, uma fez um bolo e trouxe pra dividir com os demais. E todo mundo come o bolo e tu vai comer a tua maçã. Daí tu dá uma mordida na maçã e pensa, só eu tu precisa emagrecer. Só eu tô acima do peso. Só eu que não, sou feia, só eu que sou gorda, só eu que sou tudo, tá? Porque a gente é assim, né?
E daí o processo ele é difícil e solitário. Quando a gente tá em grupo, a gente já não tá solitário, né? A gente tá lá comendo a maçã enquanto os outros estão comendo o bolo. Daí tu olha no grupo e daí tem uma mandando banana, outra mandando maçã, outra mandando abacate. E daí tu, não, ó, tá todo mundo comendo fruta. Não sou só eu que tô Todo comendo fruta. focado, com o Todo mesmo mundo. objetivo, né? Não, e daí ainda Outro tem uma. E daí ainda vai ter uma no grupo que vai comentar. Hoje no meu serviço tinha aniversário de um colega e trouxeram um bolo. Daí tu pensa, viu? Não foi só no meu serviço que trouxeram bolo. No dela também. Porque é assim, o grupo é assim, o tempo todo. Alguém tá acontecendo alguma coisa e elas estão sempre comentando, elas estão sempre compartilhando. Então, isso é maravilhoso, porque assim, ó, a gente tá junto no mesmo objetivo e a gente tem problemas em comuns. Então parece que a gente não tá sozinho naquele barco remando contra a maré, né? A gente acaba vendo que tem mais gente nesse objetivo. Isso é maravilhoso. Cassi, deixa eu aproveitar e te perguntar o que tu pensa sobre, mas eu tenho um ponto de vista, tá? Eu acho que a gente precisa fazer as pazes com a comida. Por que eu falo em fazer as pazes com a comida? Porque tem um aniversário, né? Eu preciso comer tudo que eu enxergo, ou eu preciso dos opostos, tipo, Não comer um comer pouco nada? e não comer nada? Ou Não. será, né? Porque, ok, ai, um pedacinho de bolo. Será que isso vai me fazer tão mal eu comer? Eu Uhum. saber qual é o meu. Comer um pedacinho de bolo e depois eu vou voltar a comer a minha maçã, sabe? Então, a gente, pra mim, isso faz muito sentido, assim, sabe? Da gente poder ter uma conexão saudável com a comida, porque, por exemplo, eu amo bolo. É muito triste pra mim ficar sem comer o bolo. Eu vou sofrer se eu não comer o bolo. E se eu entender que eu posso comer um pedacinho de bolo, tá Uhum. ótimo. Mas que eu entenda, através do meu objetivo, que eu posso comer aquele pedacinho, Uhum. sabe? Então, eu acho que é muito a gente poder fazer as pazes também com a comida e de novo, né? Mas a gente precisa ter autoconhecimento pra gente entender de que forma eu me relaciono com a comida. Sim, é bem isso, Cíntia, porque, por exemplo, isso aconteceu semana passada no grupo que eu tô comentando essa situação, aconteceu semana passada. Daí não sei se essa menina não tá na live. Daí ela me disse que alguém tava de aniversário, levou um bolo, e daí ela me perguntou se não sabia se ela comia ou não o bolo, porque alguém já tava de aniversário. Isso foi na sexta-feira. Eu falei, tu que sabe, se tu quer comer o bolo, tu come o bolo, substitui teu lanche. Daí depois ela fazia um lanche mais tardinho, daí ela falou, eu pulo também esse lanche tardinho, não como mais nada. Eu falei, não. Depois tu come normal, até porque senão vai ter gerar mais fome ainda. Tu continua tuas refeições normal, tu come, acho que era uma crepioca, depois come normal. Falei pra ela tudo. E daí depois ela ainda postou no grupo que tinha comido o bolo, postou. E daí ainda postou, essa vai ser essa minha refeição livre do final de semana, porque durante o final de semana eu vou conseguir manter tranquilo, porque não vai ter festa, não vai ter nenhum outro evento. E assim a gente vai, porque sempre vai ter Páscoa, vai ter Natal, vai ter aniversário. Sempre vai ter. E assim, ó, eu não quero ser a pessoa que nunca mais vou comer um bolo na vida. Eu não Exatamente. quero ser essa pessoa. Eu quero que a gente saiba comer. Só que a gente não precisa comer todo o bolo. Esse que é o detalhe, Cintia. A gente tem que entender isso. Não é porque tu tá de dieta que tu não vai comer o bolo. E não é porque tu tá de dieta que tu tem que comer 3 fatias de bolo. Tem que Maravilhoso. conseguir entender isso. Que a gente tem que comer, sim. É, Só que não morrer comendo, né? quando eu falo em reeducação alimentar, eu falo sobre fazer pazes com a alimentação, com a nossa relação e tudo, sabe? Então, eu acho que é por aí, E é sabe? fazer E, as pazes com a alimentação. Não, e sem contar que a mídia, tudo em volta que mistifica muito a comida, coloca ela muito como nossa inimiga, coloca muito problema em muitos alimentos. Então, fazer as pazes com a alimentação faz parte de tudo isso, né? Desse processo. E saber o quanto a comida é benéfica para nós. A gente precisa da comida. A comida é nossa